Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Olha o quanto nós já crescemos. Diga oi, querida. Eu e Sofia tivemos alguns dias internadas aí, porque Sofia queria vir antes da hora. Aí o que acontece? Tô contextualizando isso porque esse foi um dos motivos que me fizeram concluir esse livro aqui. Do contrário, eu teria deixado de mão. Porque o conto de Aya, ele realmente é encantador. No entanto, o início dessa leitura, ele é muito enfadonho, é uma coisa assim bem chata. E olha que eu não sou de abandonar um livro, não. Sou muito metódica, eu começo e eu termino. Mas esse aqui eu teria aberto mão. Ai, meu Deus. Eu dei uma pausa aqui, eu acho que eu vou parar esses dias, porque não tá normal, não. Tô, enfim, cansada, sei lá. Bem, como eu estava dizendo, a leitura inicial desse livro aqui é muito enfadonha. Ela conta com riqueza de detalhes, assim, a questão do cenário, a questão do pensamento dela, a questão de muita coisa, assim, que eu achei desnecessário. Por exemplo, estou passando na rua, a rua é cheia de pedrinhas, com não sei o que, a grama é verdinha. Mas eu acho que poderia ser assim, se tivesse ouvido. Era, tipo assim, umas coisas nada a ver, ao meu ver, né? Por exemplo, eu demorei a me conectar com a personagem principal, a Alfred. Já no, por exemplo, o livro de Victor Hugo, Os Miseráveis, ele conta riquezas de detalhes, só que você se conecta rápido ali ao personagem, que isso passa de uma forma assim bem amenas. Já que não, é bem assim, enfadonho. Esse livro aqui foi um livro que eu abandonei. Aliás, eu não abandonei, apenas dei um tempo. Isso já tem uns 2 anos que eu tento ler esse livro, eu não consigo, porque a cada parágrafo eu tenho que parar pra... Deixa eu só ver aqui, cadê? Tenho que parar pra buscar o significado na íntegra das palavras, porque cada frase, tipo de 10 palavras, 9 tem um significado muito rebuscado. Então, se tornou cansativo e eu dei um tempinho por enquanto. Isso tem uns 2 anos eu tentando ler. E esse aqui, a linguagem é muito simples, a linguagem é muito boa, mas também, é como eu tô dizendo, é muito enfadonho. Eu tive que parar, fui pesquisar, fazer resenha, buscar resenhas para ver se eu me motivava a continuar a leitura. Fato é que não me sobrou outra alternativa a não ser continuar lendo esse livro, mas aí eu já, por buscar muitas resenhas e tudo mais, eu consegui motivação e voltei a ler o livro. E depois que eu consegui me conectar à personagem, que eu comecei a gostar realmente da história, me envolver, eu li assim, ó, num tapa, porque o livro é muito bom, realmente é muito envolvente, com exceção desses primeiros capítulos aí iniciais. E depois eu até entendi, assim, a questão da Aya fazer tudo isso. Porque hora ela fala do passado, hora ela fala do presente, hora ela fala do futuro, hora ela fala da cabeça dela, do imaginário dela. Mas se a gente for levar em consideração tudo que ela tá passando aqui dentro da história, é bem aceitável tudo isso. Então vamos direto ao ponto, depois de 3 minutos de vídeo. Deixa eu parar um pouquinho pra respirar. Ai, meu Deus, vou parar e vou... Continuando. O conto da Aya, ele é simplesmente revoltante, a gente sente certa repulsa ao ler esse livro, principalmente quando a gente é mulher, a gente tem essa vagina entre as pernas, a gente se sente muito indignado com tudo que acontece aqui dentro. O conto da Aya, ela aconteceu... os Estados Unidos sofrem um golpe, o Congresso é todo massacrado, todo mundo do Congresso é morto, não existe mais Estados Unidos, então aí surge uma nova civilização. E para quem viveu uma vida normal, feliz, com uma filha, um marido, aí eu fui pega de surpresa, né, com tudo isso. Então, no início a gente vê aí que a Aya, ela perde o marido, não sabe onde está o marido dela de lugar nenhum. E a filha dela é tomada e levada para um abrigo, um orfanato. Isso aí já me doeu, porque eu sou muito assim sentimental. No seguida, as mulheres, elas são tiradas dos direitos políticos, civis. A mulher começa a ser propriedade do Estado. Tudo, esse novo Estado que é criado é Deus no centro de tudo, mas colocado de uma forma assim bem... Sabe aquela frase, Deus sonda o coração das pessoas, mas quando o inverso acontece, atrocidades começam a existir em peso? Bem isso, muitas atrocidades foram feitas em nome de Deus e com justificativas bíblicas, o que é bem repulsante, repulsante, ó. Dá uma indignação. Então aqui a sociedade, a mulher começa a ser propriedade do Estado, propriedade do homem. Uma das primeiras coisas que é feita é tirar os direitos
é a questão financeira da mulher, né? A autonomia financeira dela. Eu vou terminar, vou concluir esse vídeo. Então, como eu estava dizendo, um dos primeiros direitos a serem tirados dela foi a questão da autonomia financeira. Elas são demitidas do serviço, proibidas de trabalharem. Ela trabalhava tipo um escritório e o dinheiro que estava na conta dela foi todo bloqueado, passado para o esposo, que agora ia comandar, ia gerir tudo isso. Logo em seguida, que o esposo some, que é tirado a filha delas, elas são conduzidas e separadas por castas. No caso, as aias, que no caso é Alfred, aqui a personagem principal, elas são mulheres que servem apenas para produzir e nada mais. E existiam também as que serviam apenas para fazer serviços gerais, serviços de casas, que são chamadas de martas, que eram vestidas na cor verde. As mulheres dos generais e mulheres de classe alta vestiam as cores azuis. E as mulheres as esposas de classe baixa, média baixa, elas se vestiam de todas as cores, porque elas teriam que cumprir de tudo um pouco dessas funções que as outras serviam. E também tinha as consideradas não humanas, que eram mandadas para a colônia, serviço pesado. O ponto central disso aqui é porque no período da guerra, nesse período que eles detonaram aí com os Estados Unidos, houve muita questão nuclear, usaram armamentos nucleares e tornaram mais da metade da população infértil. Então, as aias eram mulheres que eram férteis. E assim, todo o tempo, o texto, ele sempre deixa bem ênfase que umas não gostam das outras. Essas caixas não se misturam, elas têm aversão uma à outra. E assim... Então, assim, os direitos civis foram tirados, os direitos políticos foram tirados, a autonomia financeira delas já eram, e as mulheres dividiam por castas, e ainda por cima elas se odiavam, umas às outras sem motivo aparente algum. Tipo, algo planejado já do Estado para ser estruturado dessa forma. Ai, ai. Aqui também ainda tem a questão das tias, que eu esqueci de falar, que as tias, elas eram doutrinadoras. Elas pegavam as aias, iam fazer uma espécie de lavagem cerebral, onde as passagens bíblicas são bastante evidentes a todo momento, principalmente uma que diz, dá-me filho, aquela parte, dá-me filho, senão morro. Então, elas eram trabalhadas para suportarem, para aguentarem tudo em nome de Deus, de um bem maior, de uma ordem divina maior. E é repugnante. Aqui a riqueza de detalhes é tão grande que duas coisas que eu achei muito bizarras foi a questão da procriação, quando as aias, elas, todo o período fértil delas, eles tinham controle. Então, quando elas iam ter relações sexuais com o seu coronel, seu comandante, a esposa do coronel se fazia presente. A Zaya ficava deitada entre as pernas da esposa do coronel, segurando a mão. As aias não podiam fazer qualquer manifestação de som, zoada, demonstração de prazer nenhum, nem o coronel também. E a mulher segurando na mão das aias, a esposa segurando na mão das aias, assistindo todo o ato. E aqui ele traz riqueza de detalhe mínimos dos mínimos, parece que você consegue enxergar tudo que está acontecendo ali. E isso tudo com um foco maior de dizer que o homem e a mulher é uma só carne. Então, a esposa ali bem junta da aia, assistindo todo o ato, simbolizava que ela continuava sendo uma só carne. E outra coisa, quando as aias também engravidavam, as esposas começavam a gritar como se elas mesmas estivessem sentindo a dor do parto, quando quem estava sentindo tudo era as aias. Era feito toda uma cerimônia religiosa ao redor enquanto ela paria. E a aia tinha o direito de amamentar, desde que não fizesse questão da criação ou do apego afetivo ali com a criança. Caso isso acontecesse, elas eram mandadas para outros lugares e as donas, elas pariam e tinham que dar os filhos para as esposas do coronel criarem. E ter filho naquele tempo era muito, 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 muito difícil, justamente por conta dessa questão, né? Que muitos se tornaram inférteis por conta de produtos nucleares. Meu Senhor... Enfim, todas as camadas que existiam dessas caixas divididas por mulheres, não importa em qual delas as mulheres se encontravam, sempre era muito humilhante, muito degradante. E o livro, ele tem muitas riquezas de detalhes que eu gostaria muito de entrar mais e mais e mais em detalhes. Inclusive vi que tem até uma série sobre ele, procurei, ainda não encontrei, mas que traduz fielmente o que o livro aborda.
E eu não... Inclusive a autora faz parte da série também em alguns momentos, isso eu achei bem legal. Mas eu ainda não encontrei, eu pretendo muito assistir. O livro, ao final, o livro deixa margem para uma próxima continuidade que já existe, que é o livro Os Testamentos, que tem aqui também, que eu perdi a oportunidade de comprar, só tinham 2, tava R$60 e eu não comprei. E quem sabe quando eu encontrar por aí novamente, eu encontro para ler o livro, que é muito bom, eu gostei, me apaixonei, apesar de que no início foi bem difícil a leitura. E é assim, o livro nos faz a gente refletir bastante sobre a questão de direitos políticos, direitos civis, sobre a questão do fanatismo religioso, que é bem presente aqui. Também, tipo assim, as aias, elas são induzidas, de certa forma, a odiar tudo isso, a questão de Deus para um bem maior, sendo que elas são sacrificadas de uma forma bem desumana. Faz ver também, é um bom ponto de partida aí para as feministas, abordar certos conteúdos que, querendo ou não, acontecem. Dá para fazer uma alusão, uma referência também aos dias atuais também, em alguns pontos. E é esse o livro, o Conto de Aia, simplesmente apaixonante, envolvente, gostei bastante. Quem pretende começar a ler o livro, no início realmente é chato, mas continua, porque vale a pena a insistência. E eu gostei bastante, pretendo ler os testamentos, se eu encontrar um dia, e poder comprar, né? Eu encerrei esse livro, eu disse que hoje eu me propus a falar sobre ele. Não estou com tanto afinco como queria, até porque a história é muito legal, tem muita riqueza de detalhes, mas enfim. Esse é o Conto de Aia, e é um livro que eu não desapego dele por nada na vida. Amei, gostei. E as reflexões sobre o livro é isso que eu falei. Beijos e até mais.